Agora a gente vai conversar bem rapidinho sobre contraindicações das exodontias. A gente pode ver aqui no slide que a gente divide as contraindicações basicamente em dois grandes grupos. O primeiro grande grupo são as contraindicações locais. Como o próprio nome já fala, elas estão relacionadas ao local específico da minha cirurgia, certo? E o segundo grande grupo aqui são as sistêmicas, que vão estar relacionadas aí ao estado ou condição sistêmica do paciente. De toda forma, independente disso, a grande maioria acaba sendo uma contraindicação relativa, certo? E não contraindicação absoluta. Vamos primeiro então para as contraindicações locais. Como eu falei com vocês, a radioterapia pode ser uma contraindicação, a área já está sendo irradiada e você tem que aguardar para fazer uma extração pelo risco de osteoradionecrose. Esse tempo é extremamente variado na literatura, quanto mais você esperar melhor, reduz o risco aí dessa complicação. Adiantei para vocês também que a gente vai remover dentes, né? Eles vão estar indicados a extração somente quando associados, claro que nem sempre, mas a tumores benignos, só que quando nós temos dentes em áreas de tumores malignos, aí o tratamento já não é mais de competência do cirurgião dentista, do cirurgião bucomaxilofacial, e sim do médico do paciente. Então, a gente atua bastante, essa é uma dúvida comum das pessoas, em tumores benignos, como dentistas, não só no diagnóstico dos tumores benignos, mas dos tumores malignos, mas quando a gente fecha um diagnóstico de tumor maligno, a gente é obrigado a encaminhar o paciente para o médico, porque muitas vezes ele vai precisar ali de tratamentos coadjuvantes, radioterapia, quimioterapia e, por vezes, o tratamento pela cirurgia de cabeça e pescoço também. A pericoronarite acaba sendo uma contraindicação também. Alguns livros colocam de moderada a grave. Eu sugiro que vocês considerem também até nas leves, porque a gente sabe que a inflamação local ali vai prejudicar o anestésico local. O anestésico não gosta de área inflamada, como nós já vimos nos módulos anteriores. E aí a gente pode não prover uma anestesia adequada, às vezes o paciente tem trismo também, o que prejudica muito o nosso procedimento. Então o ideal é tratar a pericoronarite antes e na sequência a gente faz o nosso procedimento cirúrgico. Então acaba sendo uma contraindicação relativa. Olha que caso interessante aqui, pericoronarite é muito comum ao redor aqui de terceiros molares inferiores semi-erupcionados, onde ele erupciona parcialmente, mas parte está coberto aqui, ó, na distal, por tecido mole. Acumula bastante resíduo aqui embaixo, ó. Às vezes não é porque o paciente não higieniza, não tem jeito mesmo. A escova não chega lá dentro. Acumula resíduo, resto de alimento, e aí gera um processo inflamatório ali na região, e nem sempre um processo infeccioso. A pericoronarite não é, por definição, uma infecção, certo? E eu fiz essa discussão bem ampla no nosso livro também, sugerindo até algumas modificações na literatura clássica para não gerar esse confundimento, porque quando você considera como infecção, a grande maioria das pessoas já pensam em antibiótico, acabam prescrevendo antibiótico de maneira não necessária, certo? E aqui, ó, isso incomoda muito o paciente, forma edema na região, e aí a gente tem que tratar, limpar, esperar melhorar, medicar o paciente, dependendo do grau da pericoronarite, para a gente operar na sequência. E aqui eu trouxe um quadro do nosso livro para vocês terem uma colinha aí também, dessa diferença entre pericoronarite moderada e grave. Basicamente, a gente vai, e a leve, claro, a gente vai ter aí trismo ausente, mas nem sempre ausente na leve. Na moderada, a gente tem trismo moderado e na pericoronarite grave, o paciente praticamente nem abre a boca. Então, não tem nem como operar esse paciente, certo?
só para vocês terem uma colinha aí, para vocês saberem diferenciar em relação ao edema, a infecção clínica, a dor e a febre. Normalmente a febre é baixa na moderada e um pouco mais alta na pericoronarite grave. E as sistêmicas, vou resumir aqui para vocês aqueles pacientes que sistemicamente não estão aptos a serem submetidos ao procedimento cirúrgico. Vou reforçar com vocês que na clínica odontológica, no nosso ambiente ambulatorial, a gente vai atender e vai realizar procedimentos cirúrgicos em pacientes ASA 1 e pacientes ASA 2. ASA 1 é o rígido, saudável. ASA 2 já é aquele que tem alguma doença, mas ela está controlada, compensada. O ASA 3 está descompensado, então um hipertenso com níveis, tem diagnóstico de hipertensão, mas apresenta os níveis pressóricos elevados, para o nosso procedimento, ele já é um ASA 3. Então, o correto é controlar a pressão arterial, descer a pressão arterial para níveis aceitáveis para que a gente faça a nossa cirurgia com segurança. Da mesma forma, o controle de uma diabetes e por aí vai, certo? Não estou falando de procedimentos de urgência, e sim procedimentos eletivos que são quase que a totalidade dos procedimentos que a gente faz no dia a dia. Então, paciente ASA 3, a gente tem aí uma contraindicação relativa. Óbvio que se tiver que fazer algum procedimento de urgência, o melhor ambiente não é o nosso consultório, e sim o hospital, porque esse paciente pode ter alguma intercorrência decorrente da doença. E o paciente ASA 4, como eu vou trazer para vocês aqui nessa tabela, mais uma colinha também do nosso livro aí para vocês, mostra e classifica ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, até o ASA 6, que é aquele paciente que já tem diagnóstico de morte cerebral e está aguardando ali doação de órgãos, mas a gente vai atuar bastante aqui, ó. ASA 1, ASA 2, essa tabela é do nosso livro também, e o paciente ASA 3 a gente precisa já conversar com o médico, entender melhor a doença, solicitar um controle melhor para que a gente faça o nosso procedimento com segurança, e o ASA 4 raramente vai nos procurar no consultório odontológico.